Olá, tudo bem? Eu sou a Dani Cristina Parreira, sou helper e facilitadora do Patchwork e me auto-intitulo, de cuidadora do corpo e da alma, porque eu também sou enfermeira e nos últimos 20 anos tenho trabalhado em mim mesma no meu processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Nos últimos 11 anos, eu tenho ajudado pessoas a se autoconhecerem. Hoje eu quero trazer um conteúdo muito bacana para vocês, Nós vamos falar sobre a culpa. Como que a culpa real e imaginária pode interferir na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional e na nossa saúde espiritual. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma aula do Guia Patchwork, da palestra 109, mas eu quero deixar claro que é a minha interpretação sobre esse conteúdo, tá certo? O Patchwork, ele é uma metodologia com marca registrada, E eu trago a forma como eu interpreto esse conteúdo. Então, vamos juntos? Você pode falar, viu? Você não precisa ficar mudo, não. Peraí. Como é que a gente pode falar sobre a culpa, A nossa saúde espiritual e a nossa saúde emocional, Como que a gente pode restituir isso através da culpa real, De observar a culpa real. Na verdade, a palestra do guia é assim: saúde espiritual e emocional através da restituição da culpa real. É isso que o guia nos traz. Essa foi uma palestra editada em 7 de dezembro de 1962. Então, é um conteúdo bem antigo, mas muito atual e que até hoje faz transformações na minha vida e na vida dessas pessoas que eu acompanho, Todos nós nos sentimos culpados, de não ser feliz. Em algum momento a gente está triste. A gente não é feliz o tempo todo. Você é feliz o tempo todo? Não, não tem como, Tem momentos que a gente vai... A gente sente tristeza, Eu sinto tristeza, a gente sente tristeza. Só que quando a gente está num caminho espiritual, a gente está se cobrando estar feliz o tempo todo. Parece um contrassenso com o produto que eu estou oferecendo, Bora ser feliz todo dia. Mas não é um contrassenso se a gente trabalha no mundo real. E o mundo real é um mundo de dualidade. Então, nós precisamos trazer para a nossa alma, para o nosso conceito pessoal, de que a vida não é ou, a vida é e. Eu sou luz e sombra. O dia tem claro e escuro, que é a parcela que a gente chama de dia e de noite. Nós somos seres que temos energias interligadas dentro de nós. Então, todos nós temos um princípio feminino e um princípio masculino. Não importa se eu sou uma mulher e se você é um homem, Eu tenho princípio masculino e princípio feminino, você tem princípio masculino e princípio feminino. Então, o planeta Terra é um planeta onde existe a dualidade. Isso é um fato. Contra fatos não há argumentos. Então, a gente precisa lidar com isso, E a gente sente muita culpa. Quando a gente está feliz, a gente sente muita culpa quando a gente está infeliz. E é disso que a gente vai tratar aqui hoje. Como me liberar da culpa e escolher se eu posso ser feliz ou se eu, nesse momento, escolho não estar feliz, viver a minha tristeza em plenitude. Mas eu posso ficar feliz porque eu sei o motivo de eu estar triste. Parece confuso eu falar isso para você? Parece um pouco, mas a gente vai chegando lá. Então, assim, qualquer dúvida que você tenha, você pode falar e interage comigo, porque é assim que eu gosto de trabalhar. Eu tenho dificuldade de falar com a câmera, só com a câmera, então por isso eu preciso de alguém estando... Para poder estar conversando aqui, pode ficar tranquila, para estar ajudando. Dúvida que provavelmente vou ter. Então, seja bem-vindo, não me atrapalhe, ao contrário, me ajuda, tá? Tá bom. Então, assim, culpa real. A culpa real existe em conexão com o nosso ser inferior. Aí me pergunta assim, Dani, o que é ser inferior? Eu tenho ser inferior? Tenho.
E ser superior? Eu tenho ser superior? Tenho. Todos nós, né, no Petor que a gente fala assim, o eu real, ele é composto pelo ser superior, o nosso ser superior é a nossa centelha divina. Só que a centelha divina veio lá da grande alma e caiu aqui na Terra. Quando caiu aqui na Terra, descolou. A luz que cai na Terra, ela tem o quê? Sombra. A gente não combinou nada, te peguei de surpresa. Né? De surpresa. Mas é assim mesmo que é legal. A luz, quando, se você discordar, vai falando comigo. A luz, quando cai na Terra, ela faz o quê? Sombra. A luz traz sombra, sempre quando está em contato com o quê? Com a matéria. A luz em contato com a matéria, porque a luz condensada, materializada, produz sombra. E todos nós temos sombra. Então, o ser inferior é o quê? A nossa sombra. Tem várias pessoas que estudam a sombra. Tem Deb Fobb, que lançou aí o livro Efeito Sombra. O próprio Guia Petor, que fala da sombra. A sombra no Petor, que é chamado de eu inferior, ser inferior. Então, a luz é chamada de ser superior. E aqui no nosso bate-papo de hoje, toda vez que eu falar ser inferior, eu estou falando da nossa sombra. E o que é a nossa sombra? Nada mais é do que o nosso desconhecimento. A gente virar de costas para a luz, digamos assim, sabe? Porque todos nós somos luz. Viemos da luz e vamos retornar para a luz em algum momento. Mas enquanto eu não sei que eu sou luz, que eu estou olhando para a luz, para a matéria, eu vejo sombra. Porque não é olhando para a luz, é olhando na direção oposta da luz. Porque quando nós olhamos para a luz direto, a gente não dá conta, a gente cega. Em algum momento a gente começa a virar de costas para a luz. Quando a gente encarna, a gente automaticamente começa a viver na matéria. E viver na matéria significa ter dificuldade de olhar de frente para a luz. Pensa em você aqui e ali fora agora é olhar para o sol. Como é que você fica? Não tem como, né? Não tem como aguentar olhar para o sol diretamente. E aí, como que a gente observa as coisas que estão à nossa volta? Não olhando diretamente para o sol, percebendo a incidência do sol, estando na presença da luz, eu consigo observar tudo que está à minha volta. Aproveitar a claridade, né? Inclusive a sombra dos objetos aqui. Que também é causado, né? Pela luz. A sombra dos objetos é causada pela luz, mas a sombra só acontece porque a gente está aqui num planeta de densidade, na matéria. Entendi. Não é bacana isso? É bacana. Eu sou apaixonada por essas coisas. Mas então, assim, aqui na matéria, na densidade, quando a luz incide sobre a matéria, provoca sombra. E essa sombra, dentro do nosso ser, nas nossas emoções, no nosso corpo sutil, no nosso corpo vibracional, a metodologia Petor que chama de ser inferior. Tá? E aí, tudo bem? Aí, tudo bem. Então, vamos lá. Quando eu, diante de tanta luz, me apego somente à sombra, eu estou ali produzindo a culpa. A culpa real acontece porque, de alguma forma, este ser aqui encarnado sabe que a conexão superior é com a luz, sabe que deu as costas à luz. Sacou? Ela tem a noção que deu as costas para a luz é onde causa a culpa. A gente se sente culpado de estar encarnado na matéria. Entendi. Dando as costas para a luz. E todos nós estamos na matéria e estamos, de alguma maneira, dando as costas para a luz. Logo, todos nós sentimos culpa. E, de fato, todos nós temos essa culpa real, porque nós escolhemos, e aí isso é um assunto para outro dia, vir aqui na matéria trabalhar esse nosso desligamento da espiritualidade. Porque quando a gente está na matéria,
de alguma maneira, a gente vive a matéria e a gente precisa viver matéria. Eu estou encarnada, eu preciso ser humana, eu não posso viver de prana. Sim. Porque senão eu não estou cumprindo o meu propósito. Se fosse para viver de prana, eu não encarnava. Então, o nosso trabalho ele é muito real. Trabalhar autoconhecimento é viver a realidade o tempo inteiro, é confrontar conceitos, é saber assim, se eu estou aqui, se eu sou humana, eu preciso ser humana. Então, bora ser humano? Com certeza. Uma dúvida. Então, no nosso propósito, que a gente está aqui, de certa forma, uma hora ou outra a gente vai ter que dar um pouco as costas para a luz para viver o nosso propósito aqui na Terra. Não é uma hora ou outra, não. A gente já nasce de costas para a luz. O nosso propósito, aí está o pulo do gato maravilhoso. Você já matou no primeiro slide a aula toda, que é o que a gente ia chegar no final. O nosso propósito é aceitar que neste plano, nesta terra, nós nunca seremos só luz. Nós vamos ter que lidar com a luz e com a sombra. O equilíbrio ali. Isso é uma dança. Fiquei arrepiada agora, Cláudio. Fiquei arrepiada, porque você, sem saber de nada, pegou o negócio no primeiro slide. Então, estou fazendo o meu papel direitinho. Então, vamos em frente. Para eliminar essa culpa real, né, eu preciso investir no meu processo de autoconhecimento para chegar exatamente aí onde você chegou. Para justamente ter essa consciência. Eu posso ter essa consciência intelectualmente, que foi o lugar que você chegou agora, e foi brilhante, eu quero te dar os parabéns, cara. Valeu, muito obrigado. Porque, assim, com pouca explicação você chegou, sinal de que eu estou melhorando como professora. Tá com uma boa explicação, uma boa didática. Então, assim, mas a gente precisa sentir isso no corpo, sabe? Sim. Para isso ficar claro de fato para você, isso tem que ser uma sensação sentida. Não basta só na consciência, né? Não basta você ter consciência disso. Tem que ser sentir no corpo também, né? Isso, porque assim, nós conhecemos as leis, mas mesmo conhecendo as leis, a gente tem vontade de transgredir as leis, não tem? Com e certeza, muitas vezes a gente transgride as leis, a gente se autoriza, né? Mas quando eu sinto no corpo o aprendizado, eu não transgrido mais aquele determinado aspecto da lei. Sim. E com relação à culpa, para que eu possa me libertar, para que você possa se libertar e se autorizar a ser feliz e ter essa liberdade de escolha, que ser feliz é o propósito da alma, é estar aqui, é para a gente ser feliz, é para a gente se alegrar, tanto escutando música clássica, quanto no funk, no batidão, no samba, no carnaval. É para a gente não ter essa diferença de que o elitizado, a música clássica é a música dos céus, e o funk, o samba é a música... É algo mais... terráqueo, não vale a pena, é inferior. Não, aqui na Terra, nós somos luz e sombra. E a gente, nesse processo de evolução da nova era, é saber que eu tenho chakra básico, sabe? Que eu gosto de estar aqui na vida e que eu vou sambar, e que eu vou, se eu gostar de funk, eu vou ter o funk. E tem as gradações, mas que eu posso também me elevar escutando uma música calma, estando em contato com o som das esferas. Então, eu não sou uma coisa ou outra. Nós somos tudo. E nós nos afinamos em determinadas circunstâncias nesse processo, nesse caminho, nesses lugares, transitar nesses lugares com consciência, através da experiência, é o pulo do gato para a gente também ser feliz todo dia. Sim. Certo? Certo. Só que existem fases para a gente chegar no ponto de se autorizar a ser feliz, a não sentir culpa, sabe? A escolher ser triste ou ser feliz em determinada circunstância. E quais são essas fases, né? A primeira fase, a gente precisa se dar conta da importância de encontrar o nosso ser real. E aí, encontrar o nosso ser real é empreender num caminho de autopurificação. E aí você pode me perguntar assim, empreender o caminho de autopurificação é me tornar plenamente luz na Terra? Não. Não, né? Empreender um caminho de autopurificação é me dar conta de que eu sou luz e sombra e aprender a sobrepor a minha luz na sombra.
essa questão, como assim, pode explicar melhor sobre pôr a minha luz na sombra? É que assim, mesmo eu estando na sombra, eu ter a consciência que eu também tentar trazer um pouco dessa luz para mim, ou não? Ótimo. Assim, ó, sobrepor a minha luz na sombra é usar uma faculdade que a gente chama, nesse processo de autoconhecimento, de eu observador, que ela faz parte do nosso ser de luz, de eu superior, é um afastamento saudável da minha dualidade e eu observar, eu tenho luz, eu tenho sombra. Nesse lugar, eu preciso viver a sombra. Ah, você ter a consciência de, opa, nessa situação, preciso viver a sombra nesse Porque lugar. eu não tenho condições Sim, de ser luz aqui. entendi, Eu não entendi, tenho estrutura, eu não tenho conhecimento. entendi. Eu estou na terra, eu preciso ser terra. Eu estou na terra, eu preciso comer comida. Eu preciso trabalhar. Eu preciso produzir. Eu preciso ajudar outras pessoas, me ajudar a mim mesmo. Eu preciso me relacionar com o outro, eu preciso me atritar com o outro. E nesse processo, eu estou vivendo a minha materialidade. Eu preciso assumir que eu tenho esse lado sombra para que eu possa até me expandir e crescer. Eu não posso querer ignorar essa minha sombra. Sobrepor a minha luz à sombra é simplesmente saber que, apesar de estar na matéria, vivendo uma vida de matéria, eu posso pedir ajuda à minha luz e aonde eu não tenho clareza, eu não sou menos, eu não sou inferior, eu não sou ruim, eu não sou má, eu sou apenas ignorante. Sim. E aí, dentro da minha ignorância, eu ter humildade de falar, me ajuda. Preciso de ajuda aqui. A gente lembrar que a gente também tem a nossa ligação com a nossa luz. Isso. Ficou claro? Tipo, Perfeito. Perceber o eu sem a conotação de certo e errado. Essa é a segunda fase. Saber que eu tenho que estar nesse caminho de me purificar e quando eu estou no caminho, eu percebo tudo que eu sou, tudo que eu tenho, sem a noção, isso é certo, isso é errado. Viver é viver. sim. Porque quando eu começo a julgar certo e errado, Começa a eu desandar. moralizo, eu impeço a minha informação que está no subconsciente de chegar na consciência. Então, eu bloqueio o meu processo de purificação. Bloqueia um certo caminho ali, né? Porque eu não quero ser imperfeito. Sim. Sim. Todos nós queremos paz, luz e amor. Não é verdade? Todos nós com queremos certeza, estar na né? luz. Né? Se você perguntar para o cara que faz a guerra, ele está fazendo a guerra porque ele quer paz. Isso é verdade, né? Né? O cara começa uma guerra para falar assim, eu vou começar a guerra porque se eu ganhar, tudo vai ficar sob controle, vai acontecer da melhor maneira possível. A melhor maneira possível que ele acha. Que ele acha na cabeça dele, né? Cabeça dele. Só que na vida, assim, a gente precisa aprender, né, que todos temos livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio, quando eu olho para mim, quando eu olho para o outro, sem o julgamento de certo e errado, eu tenho a maior probabilidade de encontrar o erro. Veja bem, não estou dizendo para você que é certo matar, que é certo roubar, que é certo o erro. Existem leis universais. Sim. Existem leis universais para a espiritualidade, que a gente trabalha a lei da gravidade, a lei da causa e efeito, tem várias leis. E existem leis de convivência na Terra, né? O nosso judiciário está aí, a gente tem a Carta Constitucional, que é para a gente trabalhar, né? O convívio na sociedade. Essas leis precisam ser respeitadas. Eu não estou dizendo que desrespeitar a lei é certo. Sim. Eu só estou dizendo que quando um ser desrespeita uma lei, é preciso uma atitude de distanciamento para aplicar a punição por ele ter desrespeitado a lei. Se for uma lei humana, existe um sistema judiciário humano que vai implementar o julgamento e a punição. Não cabe a mim. Não cabe a gente ficar julgando, né? Exatamente. Mas só a pessoa tinha que sofrer isso, porque já tem um processo para poder julgar ele e poder aplicar a punição devida. Isso no reino humano, mas na espiritualidade também tem.
Sim. Por exemplo, se eu cometo algo, se eu... vou dar um exemplo de corpo, né? No corporal, do dia a dia nosso. Tá. Se leite me faz mal e eu tomo um copo de leite porque eu estou com vontade de tomar um copo de Nescau, porque a minha criança quer um copo de Nescau, eu vou passar mal, não vou? Vai ter consequências, porque você sabe. Toda ação tem uma reação, uma consequência. Eu posso tomar lá o Perlate? Posso tomar lá o Perlate, mas ainda assim, mesmo tomando o Perlate, mesmo se eu tomar o leitinho zero lactose, de alguma maneira o meu intestino não vai funcionar tão bem quanto se eu abrisse mão daquilo. Sim. Percebe? Sim, claro. Sempre tem uma consequência. A lei vai atuar. Então, não cabe a você dizer para mim, Dani, não toma o Nescau porque você vai passar mal. Eu vou pagar o preço. Então, aí entra uma outra coisa que a gente chama de autorresponsabilidade. Então, a culpa real, né, que existe, a gente pode trabalhar ela sempre olhando para o nosso adulto, adultecendo, trazendo para a autorresponsabilidade. É necessário que o homem seja capaz de se aceitar e de se perdoar para encarar o seu ser inferior, a sua sombra. Eu preciso respeitar a minha sombra. Eu preciso respeitar o meu desejo de tomar um Nescau. Até porque faz parte da gente, né? Se a gente não respeita, eu acho que a gente vai ficar brigando com a gente mesmo interiormente, né? Exatamente. Conflito. Até o momento que eu, de fato, não tenha mais vontade de tomar Nescau. Sim. Ou de comer um chocolate ao leite. E aí, quando isso acontecer, eu estou livre. Pode ser que isso aconteça? Pode ser que isso aconteça. Claro. Mas eu vou me obrigar a isso? Não. Não deveria. Sim. Porque senão fica pesado, né? Encarar o nosso ser inferior, né? Encarar as nossas culpas reais e fazer as reparações não é ser perfeito ou se autocondenar, moralizar e ter falsa culpa, ao contrário. Encarar isso no caminho de purificação é necessário lidar com equilíbrio e harmonia, transitando nesses conceitos. E aí ele fala assim, o real sentido da vida é o processo de autopurificação. Lembra da conversa que a gente teve de manhã? Eu falei para você assim, não é o objetivo final, não é chegar no Everest, é o caminho, é o aprendizado que eu tenho até chegar no Everest. E eu gostando todo o processo até chegar lá, cada parte. Esse é o sentido da vida. Quando eu consigo perceber que, opa, estou aqui e vou no passo a passo, opa, eu posso ser feliz todo dia. Fica mais leve, Fica né? mais leve. Então, assim, como que a gente supera a culpa? Agora vamos entrar aqui, né? Primeiro, a gente precisa ter coragem. Coragem. O que é coragem? Agir com o cor. Agir com o coração. Né? Coragem de buscar me conhecer. Quem eu sou? Quem você é? Isso é uma pergunta que eu me faço desde que eu me entendo por gente. Eu tinha 7 anos de idade e já me perguntava isso. E ninguém falava nada, porque você sabe de onde eu vim, né? Naquele lugar. Então, assim, eu preciso ter essa coragem de perguntar. Essa análise, olhar para a gente mesmo. Olhar para a gente mesmo. E a outra coisa que a gente precisa é ter humildade, porque a gente está aqui para aprender. Com certeza. E também para ensinar. Mas antes de eu ensinar, eu preciso aprender. Exatamente. Senão eu não podia estar aqui, nessa aula, conversando com você, se eu não tivesse passado os meus últimos 25 anos me trabalhando. Então, isso é um processo. Eu preciso ter humildade e aceitar que eu tenho muito a aprender, sabe? E eu preciso saber também que é passo a passo no caminho. Então, eu tenho que ter confiança. O que é confiança? Confiança é fiar junto. Sim. A palavra confiar é fiar com. E com quem eu estou fiando? Com o universo, com a minha parte sábia, com o meu eu superior, com a minha luz, e também com as pessoas que estão aqui comigo, com os meus professores, com os meus mestres, com as pessoas que estão à minha volta me dando suporte no meu processo de autoconhecimento. Fala. E muitos desses aprendizados vão vir através de erros nessa nossa caminhada, né? Perfeito, é isso aí. Pode deixar seu pé aí. Se a gente não erra, a gente nem sabe o que aprendeu. É verdade, né? Porque se você repetir tudo que eu vou falar para você, você não vai saber se você sabe ou não. Você precisa questionar.
Confiança não é uma confiança cega de que o que eu estou te falando é verdade. Vai lá, experimenta. Quebra a cara, cai, rala o joelho. Questiona, vê ali, sente, Vê se né, do funciona para corpo, a você. consciência. Isso, você tem que funcionar para você. Se não funcionar para você, não tem jeito. Agora, a gente tem fases, né? Uma borboleta, antes de ser borboleta, ela é lagarta. Tem toda uma transformação, né? Todo Então, um eu processo. preciso aceitar que eu sou lagarta em algumas áreas. Sim. E aonde eu sou lagarta, eu preciso dar o tempo de me alimentar da informação correta, me recolher. Questionar, né? Analisar. E aí sim, eu vou me transformando e saio do casulo. Mas ninguém pode me ajudar a ir lá e falar, sai daí. Não, senão eu saio com a asa quebrada. Eu preciso aceitar o processo, é um processo, não é do dia para a noite, sabe? E aceitar tudo que é como é agora, cada passo, cada step do caminho. E assim, e tem um outro fator bem bacana, que assim, é ter flexibilidade. Sim. Não dá para viver esse processo de forma rígida. Eu preciso aceitar o movimento, eu preciso aceitar que eu vou ter recaída, eu preciso aceitar que cair e levantar faz parte do processo. E eu preciso ter flexibilidade para lidar com o quê? Com a sombra, com o eu inferior, com o ser inferior. Eu tenho que tentar lidar com a minha parte de ser inferior da maneira mais lúdica possível também, sem alta exigência, porque às vezes eu vou ficar pé da vida comigo, às vezes eu vou me xingar, às vezes eu vou querer me autoflagelar, e aí do mesmo jeito que eu... E sabe como eu sei isso? Quando você olha para o outro e você é muito crítico com o outro, você exige a perfeição do outro, lembra assim, ó, você tem um dedo apontado para o outro, mas você tem três apontados para você, quatro. Isso é verdade. Toda vez que você aponta para lá fora, é porque tem três aqui para dentro. Quanto menos flexível você é fora, menos flexível você é dentro. Olha, uma boa analogia. Certo? Confesso que não sabia disso. E olha, realmente faz todo sentido, né? Se você tiver flexibilidade com o processo do outro, com o espaço do outro, com o tempo do outro, com a dificuldade do outro, você pode ter mais flexibilidade com você. Ou ao contrário, se você tem mais flexibilidade com você, você também se abre para ter mais flexibilidade com o outro. Sim. Isso é uma troca, é uma via de mão dupla, é uma lei universal, dar e receber, né? Tem a ver com equilíbrio. Qual é a solução? A solução é assim, a autoexploração. E o fato de encarar os males menores tornam a psique suficientemente forte para encarar as verdades não muito lisonjeiras. Por quê? As nossas sombras, as nossas crenças, os nossos males estão dentro de nós, no nosso inconsciente, lá dentro, assim, num lugar muito escondidinho. Não está aqui, bati, descobri que eu sou má e feia. Não, está guardado, porque eu tenho vergonha, eu tenho culpa, lembra? Então, eu vou guardando. Deixa escondidinho. Isso. Então, eu preciso me utilizar de ferramentas, eu preciso buscar soluções, né? As soluções passam por um processo. Uma das soluções, um dos braços da solução, né, é meditar. Agora, é meditar. Mas o que é meditar? Outro braço é entender o meu processo de pensamento e buscar no meu inconsciente aquilo que está escondido. O outro processo é me auto-observar e aprender a pedir ajuda. Né? Agora, o que é meditar do jeito certo? Porque tem o jeito certo e o jeito errado. O que é ter um processo de pensamento do jeito certo? O que é auto-me observar e pedir ajuda do jeito certo? Não vou falar para você do jeito certo. O jeito certo de meditar é praticar a presença, é se abrir para o desconhecido em si mesmo. É saber transitar nessa infinitude da vida, nesse meu masculino, no meu feminino, na minha luz, na minha sombra, sem julgar. Então, o processo da meditação, que é orientado aqui, é você parar, respirar e sentir. De olho aberto, começa sempre de olho aberto, o meu corpo. Como é que está a minha respiração? O que eu estou comendo? O que está acontecendo à minha volta? Qual é o barulho? O que é isso? O que é aquilo? Então, meditar é você simplesmente se expor
as informações e procurar ficar em silêncio. Lógico que você não começa isso no primeiro dia, você vai botar um despertador ali, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. É um processo, É um né? processo. Até o ponto de você estar aqui, pô, tô sentindo o meu dedinho do pé, tô sentindo o sapato que eu tô calçando, tô sentindo o meu corpo encostado na cadeira. Eu consigo fazer isso quando eu me treino para isso. E quando eu estou sentindo isso, eu sou capaz de escutar um barulho que chega. Eu sou capaz de te ouvir, de ver a informação, de sentir o ventinho do ventilador, que a gente acabou deixando ligado porque está muito calor. Vai fazer um barulhinho aí. Mas está tudo bem, né? Faz parte do que a gente está vivendo aqui agora. Essa é a verdadeira meditação. E isso é aprendido, treinado. O processo do pensamento certo, existe um jeito certo e um jeito errado de encarar o que eu descubro de mim mesma. Eu posso encarar a minha sombra, as minhas transgressões, as leis espirituais, com atitude moralista. Isso vai me ajudar em quê? Nada. Nada, vai piorar, né? Porque eu vou botar mais no fundo e não vou querer descobrir mais, eu vou parar a descoberta. E essa questão da descoberta, a gente vai aprendendo assim, igual você falou, alguns defeitos, alguns erros nossos, a gente deixa lá no fundo que a gente tem vergonha, mas a gente não tem noção deles todos, né? A gente vai descobrindo cada um deles justamente nesse processo de autoconhecer a gente mesmo, né? Existe uma ferramenta que chama uma escrita direcionada, né, para descobrir esses processos de pensamento. Eu vou ensinar isso mais lá para frente. Mas saber que existe uma forma, uma escrita direcionada para encontrar esses pensamentos escondidos, é um alívio. Porque existe uma fórmula, né? Mas eu preciso me abrir e ter a atitude de não moralizar aquilo que eu vou encontrando, porque se eu moralizo, eu paraliso o meu processo. Então, para eu buscar o que está no meu inconsciente, existe uma maneira, uma escrita direcionada para encontrar esses pensamentos lá dentro. Mas, à medida que eu vou encontrando, isso no meu dia a dia, sim, uma confusão que aconteceu no ônibus, uma coisa, uma tristeza. Eu vou analisando situações de hoje, aqui e agora. Não preciso ir lá no passado, não. A vida é agora. Mas existe um jeito certo da gente fazer isso. Isso a gente vai aprender. Tá? Um outro pilar da solução é a autoobservação e o pedido de ajuda, né? Eu preciso saber qual é o meu lugar. Aqui e agora. E eu preciso buscar ajuda a partir dessa percepção. Quem sou eu? Quais são as minhas potências positivas? As minhas qualidades positivas? Quais são as minhas qualidades negativas? Aonde eu tenho dificuldade de lidar? Eu tenho dificuldade com a tecnologia. Hoje bem menos, mas eu ainda tenho. Mas então eu peço ajuda. Eu tenho dificuldade com trocar o pneu do carro. Não troco, não adianta, não quero aprender. Pago o seguro para isso. Então, eu tenho que saber qual é o meu limite, entende? Tem umas coisas assim, eu estou falando coisas bobas, mas daí para todas as variações, pergunta. Não, primeiro você falou dessas questões da senhora falar essas coisas, mas é bom porque eu acho que o exemplo fica claro, sabe? A gente entende com clareza. E essa questão da senhora até falou assim, a questão do carro, a questão onde eu tenho dificuldade com a tecnologia, entra naquela questão da humildade, né? De você reconhecer, levantar a mãozinha, opa, preciso de ajuda aqui. Pescou, né? É isso aí mesmo. Então, eu preciso me ligar nisso, né? Eu preciso ter flexibilidade. Flexibilidade, lembra que eu falei lá antes? Sim. É um pré-requisito para encarar tudo que eu tenho com autenticidade. Para encarar quem eu sou, eu não posso querer mudar quem eu sou. Aí vira outra pessoa e fala assim, mas eu troco o pneu do carro. Poxa, que bom para você. Eu faço outras coisas que talvez você não faça, mas eu não troco o pneu do carro. Nunca, nunca pago seguro para isso. E se não tiver um seguro, for um lugar ermo, eu confio na benignidade do universo, que eu já passei por vários perrengues, vai aparecer alguém e vai me ajudar. Para poder ajudar, né? Sempre aparece alguém, porque eu plasmo isso. Eu já sofri acidente em vários lugares, naquela BR 393 lá, a pessoa fala mal de PM, não falo mal nenhum de PM, tenho super amorosidade, porque todas as vezes que eu precisei, tinha um carro de polícia, tinha alguém que vinha e me socorria. Parecia que era assim, planejado, parece que né? É coisa assim do universo, eu falo assim, olha, vai ter alguém que vai vir me ajudar. E várias as vezes apareceu alguém que veio me ajudar. Então, assim, é a forma como eu lido com o mundo, é a forma como o mundo vai me responder.
Sempre, sempre. Entendi. Flutuar entre o bem e o mal interior, usando sempre o meu eu observador. Então, uma coisa que eu preciso fazer é ativar essa minha parte linkada à luz que observa. Isso é uma ferramenta importante. Como que eu ativo essa parte? Meditando, praticando a presença. Quanto mais eu pratico a presença, mais eu ativo essa parte. Eu posso olhar para mim mesmo e encarar as minhas negatividades e tendências construtivas que andam lado a lado? Será que é possível? Olhar para mim mesmo e encarar o que eu tenho de negativo e o que eu tenho de positivo, que caminha lado a lado? Eu acho que sim. Porque quando a gente usa justamente o eu observador, né? Exatamente. A gente observar ali, opa, vamos ver aqui, né? Está flutuando entre as duas pontas, positivo e negativo, e a gente tem alguma coisa que vai ficar ali no meio para a gente poder observar. Eu preciso cultivar essa faculdade do eu observador. E aí, por mais que eu esteja mal, por mais que eu esteja na negatividade, né, eu vou conseguir ter esse distanciamento. E aí a gente vai entrar um pouquinho no conceito da psicologia tradicional. Na psicologia tradicional, as pessoas falam de neurose ou psicose, né? Eles dividem a população entre neuróticos e psicóticos. Psicóticos são aqueles dos transtornos que não estão alinhados, né? Vou falar de uma maneira grosseira, psicólogos não me malhem, não me julguem, porque assim, eu vou falar de uma maneira simples, né? Os psicóticos, eles não têm a noção de que eu e o outro sentimos a mesma dor, né? Sim. Então, o psicótico, ele agride e ele não sente nada, ele tem um congelamento. Isso é um adoecimento. Né? São aqueles serial killers, as pessoas que fazem coisas de maldade, o mal explícito, né? Isso estou falando da psicologia tradicional, tá? E os neuróticos somos nós, normais. Ai, isso tem que estar limpo. Ah, eu cheiro. Eu tenho uma neurose, eu cheiro tudo, cheiro a comida, cheiro não sei o que, cheiro, né? Cheiro copo. Então, assim, isso é considerado mal menor, isso é considerado comum. E dentro dessa metodologia, eu ia falar assim, a neurose é a fuga ou não enfrentamento da nossa escuridão. Por exemplo, essa neurose de cheirar o copo, cheirar a comida, poxa, tem gente que lava a louça direito e gente que não lava, eu mesmo. Então, qual é o problema de tomar água num copo que não estava tão bem lavado? Estou falando de uma neurosezinha pequenininha, mas a gente tem de vários tipos de neurose. Sim. Então, assim, todos nós temos isso. Então, o nosso convite é, encara, pô, tá sujo, né? Tem um cisquinho, né? Você veio a comida, você fez a comida e tem um cabelo na comida. Foi você mesmo que fez a comida, tu sabe que o cabelo é teu. Ai, que nojo, vou jogar essa comida toda fora. Isso é neurose, né? Sim. É só você olhar e você falar assim, poxa, eu cometi o deslize de deixar esse cabelo cair, mas o cabelo é meu, ou então o cabelo é da minha mãe, ou o cabelo é da minha esposa, ou o cabelo, sabe, de quem é. Eu vou tirar esse cabelo e vou comer, porque eu não vou jogar a comida fora, porque a comida tá caro, e foi só um cabelinho, né? Sim. Encarar isso, perceber que a gente está nesse mundo, nesse plano de dualidade, é preciso buscar, né, a integridade humana que foi danificada para encontrar a cura diante de qualquer situação. Eu dei um exemplo prático, né, mas isso pode acontecer com os nossos sentimentos, sabe? Com as nossas emoções. Nesse quadrinho aqui, né, o cara está lá, ele está sendo assombrado por uma visão feminina, né? Quando eu vi essa foto, eu pensei assim, ele pode estar viúvo e estar vendo a esposa, ele pode ter brigado com essa mulher e ter mandado ela embora e agora está ali afogando as mágoas. Pode ter várias situações. Tem várias, né? me remete a alguém que fez alguma coisa ou que viveu uma situação que tinha algo de bom e de repente perdeu isso e está ali chorando pitanga. Ali processando, pensando naquilo, né? Agora, isso é bom ou ruim? Eu acho que depende. Acho que a questão do sentimento é ruim, mas isso pode trazer um aprendizado. Cara, você é um aluno maravilhoso, acho que eu vou te... Então, assim, exatamente. É bom quando eu sinto a dor toda que eu preciso sentir ali e a partir daí eu crio algo bom, eu ressignifico. Mas é ruim quando eu fico paralisada ali nessa neurose. No caso, quando a pessoa não consegue compreender o aprendizado
que teve, né? Não saio do fundo do poço, Saiu, sabe? fica ali Fico ali estagnado, estagnado. E aí eu fico deprimido, porque eu estou vivendo no passado. Aí eu fico culpado. Aí você eu nem fico falou que doente. a questão é o presente, é o agora, A né? vida é agora. Mas muitos de nós adoecemos. Eu mesma já adoeci um tempo na minha vida, já tive vontade de morrer. Porque eu fiquei naquele lugar de escuridão, fiquei nesse lugar aí, ó. Não aceito a minha imperfeição, não aceito a minha imperfeição temporária. E Sim. nesse momento eu queria morrer. E eu entendo assim muito as pessoas hoje eu sou capaz de ajudar pessoas porque eu não julgo isso, sabe? Não tem Claro. certo e errado da pessoa sentir vontade de morrer. Mas o certo é viver sempre, sempre. Mas se eu estou sentindo esse mal-estar, eu preciso trazer para a minha consciência. Aí eu vou lidar a partir daí. Agora eu estou sentindo isso. Tratar, né? Isso. Então, todo cuidador, né? Toda pessoa que trabalha com outra alma precisa ter essa sensibilidade, né? E Jung já dizia, ao lidar com uma alma, seja apenas uma alma. A lidar com o ser humano, seja apenas humano. Não importa qual o nível de conhecimento que eu tenho, lógico, quanto mais conhecimento intelectual eu possa ter, pode me ajudar. Às vezes não, às vezes atrapalha, né? Às vezes tem lá um matuto com a espiritualidade aflorada, que é mais sábio do que aquele intelectual sabedor de tudo. Mas é como eu lido com a informação. Sempre calculando, né? Eu e o outro somos um, de alguma forma. Né? Somos uma célula dessa humanidade. E quando eu consigo olhar para mim com amorosidade, com respeito, né? Eu preciso compreender, né? A mim mesmo. Eu preciso compreender como eu afeto você, como eu afeto o meu ambiente, como eu afeto a mim mesmo através da minha sombra. Eu preciso saber onde eu te machuco. Se eu não me dispuser a encarar o meu ser inferior, eu vou ter uma dupla culpa. Eu vou ter uma culpa, né, de ser egoísta de fato, porque eu vou estar com falta de amor, eu vou manifestar esse meu desamor em ações, em pensamentos e sentimentos, porque eu estou separada de você, eu estou te julgando, eu estou te criticando. Mas lembra, quando eu estou separada de você, eu também estou separada de mim. Está apontando né? também para você. Toda vez que eu estou me julgando, me criticando, eu estou nesse lugar egoísta, eu estou nesse lugar de mal, eu estou num lugar de ser inferior, mas ao mesmo tempo eu estou criticando o meu ser inferior. Criticar o ser inferior é o ser inferior puro, explícito. Né? E eu posso agir de uma outra forma, quando eu me nego a olhar para o meu ser inferior. Eu posso fugir, eu posso viver na superfície, eu posso viver no oba-oba. Então, eu vou tomar uma todo dia e, o feitiço é ser feliz, mas sem autoconsciência. Eu vou, sabe, eu me anestesio. Porque não ajuda muito, né? Não ajuda nada. Sabe? Mas, às vezes, o ser humano não tem estrutura para chegar na sombra. E sozinho ninguém consegue, sabe, Cláudio? Então, a gente precisa buscar ajuda para sair desse lugar. Mas eu preciso me dar conta de que esse lugar me traz dor. Sabe? Se eu não me dou conta de que fugir me traz dor, eu não volto. Eu não vou tentar sentir. Sim. Eu não fujo como ser humano porque eu quero fugir. Eu fujo porque eu acho que eu não vou dar conta de sentir a dor da realidade da vida. Aquela questão de tem que ter muita coragem, né, para poder. Exatamente. Combater. Então, quando eu fujo, quando eu estou no auto-engano, eu estou na hipocrisia. Eu finjo ser a contrário do que eu sou. Eu já vivi isso um período da minha vida também, porque eu sou uma pessoa alegre, você me conhece há muitos anos, eu sou alegre, sou expansiva, eu dou risada. Sim. Só que, assim, muitas vezes, dar risada, ser alegre, ser expansivo, era um mecanismo de defesa meu. E por dentro... Eu estava morta. Estava morta, mas por fora, na superfície, estava transmitindo a risada. E nesse processo de me curar, eu tive vontade de morrer. Porque eu achava que eu não ia dar conta de sentir a dor real que eu tinha dentro do meu coração. Só que quando eu pedi ajuda da forma certa, quando eu tive humildade, quando eu tive coragem, quando eu me submeti a esses processos de autoconhecimento, a esse processo terapêutico, tive pessoas muito bacanas que me acompanharam, né? Eu confiei nessa condução. E aí eu pude trazer a minha sombra, brigar, gritar, ser má.
Magoei pessoas. Sim. Me magoei. Mas eu acho que eu soube fazer o caminho de volta, sabe? De parar de querer só ser aceito pelo outro. O processo começou com eu querendo me aceitar. Então, assim, a luta para ser aceito pelo outro, ao invés da autoaceitação, diminui a sua integridade, não aumenta, não eleva, diminui a integridade do ser. Então, eu primeiro preciso me aceitar como um ser imperfeito. É o primeiro ponto, né? Primeiro ponto. Não me autoriza a te machucar. Mas, às vezes, eu vou precisar te machucar. Até para eu me dar conta de que eu tenho esse mal tão intenso que te machuca. Aquela questão, né? Às vezes a gente erra, mas depois tem um aprendizado ali, né? E aí dá um passo atrás. E aí, quando eu faço isso, eu me reconheço, sabe? Eu respeito o meu processo. Aí eu passo a ter respeito próprio. A autoconfiança começa a aumentar. Essa autoconfiança, ela só pode existir se eu não me escondo de mim mesma. Se eu não me escondo daquela parte que eu sou feia. Se eu me permito ver que a minha integridade, ela não é altruísta, ela é destrutiva. Sim. E quando eu olho para a minha destrutividade e falo assim, cara, agora eu só posso ser isso. Aí eu faço o quê? Sempre choro. Vivi muito isso, né? E ajudo as pessoas a viverem isso. Sentar e chorar mesmo, tá mal, fez o mal para o outro, sente no corpo, não foge daí, não. Isso aí. Sente aí. Chora no chuveiro, embaixo do chuveiro, com o chuveiro ligado, né? Porque aí ninguém vê que tu tá chorando. Grita no travesseiro, sabe? Mas vive o que você precisa viver. Sente a dor que você causou para você e para o outro, né? Eu preciso incentivar essa atitude de descobrir a minha ferida. Uma ferida desproporcional. Quando você comete um deslize e você me afeta de alguma forma, às vezes eu vou para um lugar de muita dor, muita dor, muita dor. E aí eu preciso parar e analisar que assim, aquilo que você fez hoje era pequeno diante do tamanho da dor que eu senti. Então tem algo dentro de mim. Com certeza. Mas eu não consigo descobrir isso sozinha. Eu não consigo descobrir isso apenas na minha interação com você. Eu vou brigar com você e vou ficar de mal. Aí eu corto a relação. Ou eu vou e te agrido. Ou eu vou e me faço de vítima. São os mecanismos que a gente usa. Mas se eu parar para pensar, por que doeu tanto? Ele falou isso, mas doeu isso. Então, esse processo de me olhar diante das mesmas situações, eu preciso observar o meu medo desproporcional e a minha rebelião, a minha raiva desproporcional. Ali tem um aprendizado, ali tem uma sombra, ali tem uma lei que eu transgredi, tem uma parte do meu eu inferior. Então, o que eu posso fazer diante disso? Simplesmente pausar, respirar, olhar, sentir no analisar corpo, a sensação sentida. É aquela questão que você falou lá no início, né? Que não adianta só a gente ter consciência, a gente tem que sentir no corpo mesmo para a gente ver o aprendizado, aprender ali. Eu tenho que ver o mal que eu fiz para mim mesmo e para o outro. Sim. Sabe? Depois que eu alcanço essa aceitação saudável pelo meu ser inferior, pelas minhas culpas reais, tem um outro passo. Qual é o passo? O passo é aceitar isso que você falou agora, no meu corpo, na minha mente, nas minhas emoções, a minha liberdade. Porque lembra, eu só posso te dar essa blusa, que nem cabe em você, porque a blusa é minha. Eu só posso te dar um cristal, porque o cristal é meu. Se eu falar assim, isso aqui não é meu, não. Isso aqui é meu eu inferior, né? A representação que eu faço com o meu grupo. O ser inferior e o ser superior. Eu tenho essas duas pedrinhas. Eu só posso aceitar a minha luz nesse plano se eu me dou conta de que eu tenho a minha sombra. Então, eu preciso aceitar o meu ser inferior até para abrir mão dele, para ele ficar mais leve. Olha só, agora eu já consigo colocar o meu ser inferior numa mão e o meu ser superior na outra. Eu sou quem? Ser inferior? Ser superior? Não. Eu sou tudo. Um complementa o outro ali, né? Neste plano, uma parte minha complementa a outra, senão eu não estaria na matéria. Então, eu preciso ter liberdade para abrir mão da minha negatividade, eu preciso me apropriar dela.
Sim. Percebe? Eu preciso permanecer livre e intensificar o meu eu observador. Não existe uma fórmula pronta. Para mim é de um jeito, para você pode ser de outro, para fulano pode ser de outro, para outra pessoa pode ser de outro. Não tem uma fórmula pronta. Cada um de nós vai encontrar o caminho. Mas o importante é eu saber que eu não consigo fazer isso sozinho. Cada um tem um processo, né? Mas existem ferramentas que vão te ajudar a acelerar esse processo, a fazer com que você vá mais rápido. Sim. Né? Teve alguém que fez o caminho antes. E essa pessoa pode trazer o conhecimento para poder justamente encurtar o tempo de aprendizado, dificultar. Se eu cair nessa rua, se eu andei nessa rua e tem um buraco, se eu sei que tem um buraco, a primeira vez eu caio, às vezes a segunda vez eu caio, a terceira vez eu passo do lado do buraco. Na quarta vez eu troco de rua. Aí ontem uma menina que eu estava atendendo falou assim, Dani, mas vai chegar uma hora que eu não vou passar por nenhuma rua emburacada? Não. Você é um ser em movimento, não é? Toda vez que você descobre algo, vai ter sempre uma coisa para aprender. Vai ter sempre um erro que você vai precisar corrigir. Você vai falar, opa, tem alguma coisa aqui. Então, eu vou ter buracos novos. Eu tinha um papel de carta quando eu era criança que falava assim, nunca cometa os mesmos erros 2 vezes, desde que eu tenha a oportunidade de cometer outros. Era um papelzinho de carta cheiroso. Mas é muito real isso. A gente vai crescendo em espiral e a gente vai expandindo a nossa capacidade de ser inteiro, de amar, de ser feliz, né? Ser feliz e descobrindo os nossos mágoas, as nossas infelicidades, os nossos bloqueios, né? E Sim. Essa reparação precisa acontecer comigo e com o outro. Então, o mal que eu te causei, de alguma maneira eu preciso reparar. Como é que eu reparo? Eu reparo através de uma conversa franca, sendo honesta contigo, falo assim, se você está vivo, né? Claro. Ou se eu tenho acesso a você. Porque às vezes eu fiz um mal para uma pessoa, que essa pessoa agarrou no ódio de mim, foi embora e virou as costas, não tem nem como chegar perto dela e falar, olha, eu errei. Mas aí eu faço isso dentro de mim. Eu ponho uma almofadinha, eu vou no espelho e falo, olha, sinto muito pelo mal que eu te causei. Nossa, eu pratiquei isso durante anos. Com pessoas que eu fiz mal, né? Sim, quando eu me claro. dei conta. E a minha relação com essa pessoa energeticamente, eu sinto que ficou leve, porque dentro de mim, quando eu penso na pessoa, não tem mais carga, tem paz. Agora, o que a pessoa sente por mim é a carga dela. É a carga dela. Aí é a parte dela. É a parte dela. A sua parte, A minha parte é eu admitir que eu estou errado. Sim. E se a pessoa chegar perto de mim, eu posso dizer, olha, sinto muito. Agora, se a pessoa não dá essa liberdade, aí é com ela. Eu vou fazer por mim. Eu não posso fazer pelo outro, Sim. Eu tenho que fazer a minha parte. E eu posso mudar a minha atitude, né? Às vezes eu posso ter uma conversa e uma ação. Se eu continuo convivendo com você, eu mudo a minha atitude. Eu não vou mais cometer o mesmo erro, lembra? Vou cometer outros. E uma dúvida, assim, existe mais de uma opção para a gente poder reconhecer esse erro, porque às vezes você vai conversar com a pessoa, né? Franco, ó, desculpe, eu errei. Mas e se a pessoa não conversar, mas ela mudar a atitude dela? Você pode mudar a sua. Ah, entendi. No caso, a gente mudando nossa atitude, a gente não conversou com a pessoa, a gente não pediu desculpa, mas a gente mudou nossa atitude ali para não cometer mais aquele erro. Também é uma forma de reconhecer. É uma forma de reconhecer. É o que está escrito aqui. Você nem leu isso aqui, mas parece que tu leu, hein? A gente está em sintonia. Então, assim, bem legal isso, porque eu posso mudar a minha atitude. Eu deixo de me incomodar. Não é que eu vou dar outra face para o outro me bater, não. É eu perceber que o outro está me batendo porque eu magoei ele de alguma forma. De alguma maneira. Eu não deixo ele me bater, eu me esquivo do tapa, mas eu não revido. Já é uma grande evolução, Isso, né? Isso já é uma grande evolução. Uma grande evolução. E eu tenho que tomar cuidado, porque eu preciso ser amoroso comigo. Eu não posso deixar o outro me bater. Com certeza. Primeiro, vem a gente, né? Mas, às vezes, a gente faz questão que o outro deixe o outro bater na gente. Eu já tive essa atitude. Daniela, pessoa física, agora, ano passado, eu fiquei eu cometi um erro, foi uma coisa... um processo de atendimento, foi um reflexo. Uma pessoa me deu um tapa,
E eu devolvi o tapa. Na hora que eu devolvi o tapa, eu fiquei arrasada. Foi no mesmo momento, né? Mas Bate-bom, você já se segundos. reconheceu já. E eu fiquei tão envergonhada, eu fiquei tão mal, que eu falei, cara, você faz comigo o que você quiser. Mas eu fui para onde? Eu fui para minha criança, eu fui para minha sombra, eu fui para minha infantilidade. Eu reconheci a minha responsabilidade, mas de uma maneira infantil, sabe? Sim, Porque eu precisava preservar a minha integridade. Não, você não pode me bater. Foi um reflexo, o que eu fiz foi errado, mas você não tem o direito de me bater. De revidar. E aí isso foi um divisor de águas na minha vida. Aí eu saí daquele lugar e fui para outro lugar. Foi importante eu viver E foi um isso. aprendizado. Foi um né? aprendizado maravilhoso. Sim. E eu posso estar falando isso sem culpa hoje, porque eu aprendi, eu cognizei isso, né? Então, assim, todos nós causamos dor quando a gente não se dispõe a dar o nosso melhor, sabe? Toda vez que eu me guardo por medo, por covardia, por orgulho, por traição, por causa das minhas concepções errôneas, eu sempre contribuo para a desvalorização do outro. Então, eu me doar no meu melhor é o que abre as minhas portas. É eu fazer isso aqui, ó, eu estou fazendo isso, igual a gente conversou hoje. Pode ser, né, que isso daqui que a gente está fazendo no futuro vai render frutos. Claro, uma semente, né? As pessoas vão usar esse material de uma maneira positiva, vão se autoconhecer, sabe? Quem sabe lá no futuro vão comprar um curso meu, né? E às vezes assim, as pessoas que é o mais incrível, né? Nem te conhece, vai olhar esse material e vai falar assim, cara, como ela me ajudou, como esse conteúdo me gerou valor. Tem uma pessoa que falou isso para mim, ela só nunca fez curso comigo, ela frequenta, eu mando mensagens, né? Teve uma época que eu mandei muita mensagem no WhatsApp e eu ofereci um módulo gratuito de 3 encontros. Ela falou isso, ela testemunhou que ela estava num momento difícil da vida dela de depressão e que as minhas postagens ajudaram muito ela. Olha, você vê, ela nunca comprou nada meu, mas só de eu ouvir que ela falou aquilo me incentiva, eu faço mais e mais. E outras pessoas compram, outras pessoas comparam. É o valor, né? Você gera uma pessoa. E eu acho mais incrível que assim, às vezes a pessoa estava num dia mal, você realizou essa postagem e você nem sabe que ela estava num dia mal assim, mas ajudou ela ali, ela, cara... De alguma maneira. Exatamente. E você nem sabe, se ficou sabendo depois, né? Isso é o mais incrível, o mais bonito. Isso é muito incrível, né? E a gente está aqui para isso, para somar, para trocar, né? Para ser feliz. O próprio cultivo da nossa habilidade de doar o melhor da gente mesmo já concretiza a restauração. Então, todas as pessoas que eu magoei, todas as pessoas que eu feri, ponto. Não tem como não ferir. Eu sou boazinha. Não sou, fui má. Só que eu estar aqui agora me doando e trazendo coisas boas e positivas, isso já restaura de alguma forma a alma humana. Aquilo que eu fiz de mal, ele fica pequeno diante de todo o bem que eu estou proporcionando hoje. Sim. Mas isso só vale porque eu estou fazendo bem, porque me dá prazer, porque eu estou em paz. Não porque eu quero me redimir. É porque você gosta, isso é uma coisa natural, né? Tem um pulo do gato aí, entendeu? Não adianta eu falar, eu vou fazer o bem, eu vou fazer caridade, porque... Só para mim ficar kit aqui, porque eu fiz uma coisa negativa. Ó, babou. Aí não deu certo. É que parece que você está fazendo com interesse, né? Se eu for fazer por isso, né? Você não está fazendo com o coração aberto. Isso. Então, assim, eu preciso cultivar a minha habilidade de doar o melhor de mim de uma maneira orgânica. Isso é muito importante. Eu preciso me permitir que a riqueza do meu ser flua em direção aos outros, né? Isso é reparação, né? Botei uma fotinha aqui da Malala, né? Quando eu estou fazendo uma arte, quando eu estou escrevendo um livro, quando eu estou fazendo esse trabalho, quando você está fazendo o seu trabalho, a gente está reparando, porque a gente está doando para o universo o nosso dom. Então, isso é reparar. A gente está contribuindo, né? Trabalhar com amor, é servir, sabe? Servir a vida, servir a humanidade, né? Passos importantes para a gente poder liberar esse efeito dessa culpa real e dos aspectos não reconhecidos do ser inferior. Primeiro passo, descobrir e enfrentar. Parece que eu estou repetindo, né? Caindo na mesma tecla, mas a gente aprende em espiral. Então, o que você vai ouvir agora não é... Pode ser a mesma coisa que eu falei lá no início.
Só que é numa outra oitava, veja bem, ó, descobrir e enfrentar esses aspectos negativos, encarar com calma, sem condenação ou justificativa, assumir responsabilidade por qualquer dano que você tenha provocado em si e no outro. Esse é um resumo do que a gente fez hoje, eu estou acabando. Sim. Restaurar acontece de forma subdividida. Primeiro, né, a minha expressão em relação ao outro ser humano e a minha disposição em não me conduzir sozinho a essa descoberta, de uma maneira a fazer o bem e harmonizar. O que é isso? Todo esse processo eu não seria capaz de fazer sozinha. Eu preciso de ajuda. Até porque teve algumas pessoas, você precisou de pessoa até mesmo para errar com essa pessoa para poder aprender, e também de pessoas que falam assim, Dani, opa, preciso de ajuda aqui. Você levanta a mão, é uma pessoa, calma aí, Dani, vamos lá. Assim, né? Por isso que a gente vive em sociedade. Por isso que a gente está na humanidade, se atritando, tendo crise, porque a gente ativa o nosso ser inferior nas nossas experiências negativas e a gente faz o caminho de volta para a luz e para o ser superior quando a gente vai se direcionando para a autorresponsabilidade, em liberdade, fazendo escolha de olhar para isso e querer reparar. Fala assim, vamos consertar isso aqui, né? Não é lindo isso? Muito. Tudo isso é um processo de crescimento e de tomada de consciência. Então, assim, nesse lugar, eu sou um com o mundo, eu sou um com o universo, eu tô no jogo, eu tô na vida, sabe? Eu e a galáxia, eu e o mundo, eu e o universo. E tudo isso é, de fato, a cura final da nossa alma. Cura totalmente? Cura totalmente. Por quê? Porque eu me aceito humana plenamente. Sim. Fechou? Fechou. Então é isso. Então, assim, aqui a gente termina, né, esse nosso bate-papo e a gente marca o próximo. Beijo no seu coração, muito obrigada. Beijo no coração de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem deixar comentário, escrevam dúvidas, deem sugestões para títulos, mas essa foi uma préviazinha, né, do trabalho que a gente faz aqui e de como o curso Bora Ser Feliz Todo Dia pode te ajudar, porque lá eu vou te ensinar passo a passo dessas ferramentas, eu vou te ajudar, sabe, a encontrar você de uma maneira amorosa, sem julgamento. Um direcionamento também, né? Um processo alargado desse autoconhecimento. E aí eu vou te poupar muito tempo, porque assim, eu demorei 25 anos, mas as pessoas que eu acompanho hoje, eu percebo que fazem isso muito rapidinho, né? Chegam, quando que eu vou estar? Em um ano eu vou estar pronta? Não, claro que não. Você vai ser perfeita? Claro que não. Não se iluda. Mas você vai estar o melhor que você pode estar e você vai economizar muito tempo nesse processo de encontrar você mesmo. Porque é claro que tem coisas que só as pessoas podem fazer, né? Mas, poxa, você tem uma metodologia boa, uma boa pessoa acompanhando, é o que você falou, né? Curta o prazo, ajuda, aconselha, até porque você já passou por muita coisa, né? É isso aí. Muita experiência. Então, eu te convido, bora ser feliz todo dia. Com certeza, agora. Beijo no coração. Tchau.